Olá, eu pedi para baixarem o R e o RStudio. O R, ele possui uma interface muito simples e não intuitiva no que diz respeito ao processo de aprendizagem, que é o nosso objetivo aqui. Então, o RStudio ele vai possuir algumas ferramentas a mais que vai nos ajudar melhor a entender como que funciona a programação em R. Bom, a primeira vez que vocês abrirem o RStudio, ele vai ter essa cara aqui, essa interface, dividido em algumas partes, algumas janelas, sendo essa aqui do lado esquerdo o console, onde a gente digita as linhas de comando, dá Enter e obtém os resultados. Já aqui na parte superior direita, nós temos algumas abas, sendo essa primeira aqui a área de trabalho, onde tudo que a gente criar, todo objeto, toda função ou base de dados que a gente importar para o R, ele vai aparecer aqui mostrando todos esses objetos. Essa aba, onde tem o histórico de tudo que a gente digitou e rodou aqui no console, e que na parte inferior do lado direito tem mais algumas abas, sendo essa primeira aba Files, que vai dar todos os arquivos que estão dentro do diretório que está interagindo com o R. Eu vou falar isso daqui a pouco, sobre o diretório. A aba Plots, que vai mostrar os gráficos, os mapas que são gerados. A aba de pacotes, que mostra todos os pacotes que estão instalados no computador. Esse botão para instalar novos pacotes, onde eu digito aqui o nome do pacote, clico para instalar, e a barra de ajuda, que é muito importante no nosso processo de aprendizado. Muito do que eu sei eu aprendi por aqui, que a gente digita o nome de alguma função e ele vai dar a descrição do que essa função faz, como que eu preciso escrever lá na linha de comando para que ela funcione, os argumentos detalhados, cada um o que são, como devem ser inseridos na função, alguns detalhes e exemplos para você testar e ver como que está funcionando isso. Bom, visto essas coisas, nós podemos trabalhar agora no R. E para isso nós precisamos criar primeiro um projeto. Aqui no canto superior direito tem esse botão de projeto, onde a gente pode criar ou abrir um novo projeto. Vamos criar um para nossa aula. Ele vai aparecer essas opções aqui, que eu quero criar o projeto, ou criar um novo diretório para esse projeto, ou criar dentro de um diretório que já existe. Então, nós vamos criar aqui, eu vou criar na pasta onde eu estou preparando as coisas do curso. Então a gente escolhe aqui nessa janela que vai abrir. E eu clico em Open. Quando eu criar o projeto, agora eu tenho um projeto aqui, chamado Curso R. E toda vez que a gente quiser acessá-lo novamente, a gente vai lá na pasta que a gente criou e clica no ícone do R. Bom, tudo que a gente digita aqui no console, ele não é editável. Então, por exemplo, eu queria fazer 2 menos 1 ao invés de 2 menos 2. Se eu quiser voltar aqui, não vai ter como. Então, quando a gente está fazendo, então a gente teria que digitar aqui de novo. Quando a gente está escrevendo grandes linhas de comandos, fica difícil se a gente errar e tiver que escrever de novo. Então, a gente cria um script, onde a gente pode editar tudo que a gente escreve, fazer comentários, etc. Basta vir aqui em File, New File e RScript, ou simplesmente vir aqui nesse botão dessa página em branco e RScript. Bom, aqui no script nós podemos fazer comentários, ou seja, escrever, por exemplo, o que uma linha de comando está fazendo. Para isso, tudo que a gente escreve depois de uma hashtag, o R não vai ler. Por exemplo, então aqui eu quero falar que
o comando abaixo soma 2 mais 2. Eu dou um Enter. Não aconteceu nada. Mas não é por isso. Para rodar aqui no script, se eu dar um Enter na linha de comando, também não vai acontecer nada. Por quê? Porque o Enter é para quebrar uma linha. Isso porque quando estamos digitando uma extensa linha de comando, ela pode vir aqui, ó, e sumir aqui nessa janela. 2, 2, 2, 2, 2. E isso vai ficar confuso na hora que a gente estiver lendo o script, porque vai ter que arrastar para um lado e para o outro, e etc. Então, se a gente vem aqui e dá um Enter, ele quebra essa linha e a gente consegue ver todo o comando. Então, como que faz para a gente rodar aqui no script? A gente roda dando Ctrl Enter. Em alguns computadores o Ctrl R funciona, aqui no meu não está funcionando. E tem o botão Run aqui em cima, que também vai rodar o comando. Repare que lá no console ele me dá a linha de comando que eu executei e o resultado do que foi executado. Sempre com o cursor na linha do comando que eu quero que seja executado antes de dar o Ctrl Enter ou apertar o botão Run. Bom, aqui está falando que esse script não tem título, então a gente pode salvá-lo. Como a gente criou o projeto dentro daquela pasta, a pasta que vai aparecer aqui de sugestão para salvar é a mesma pasta onde está o projeto. Então, eu dou um nome agora para esse script, aula 1. Eu já tenho o script aula 1, que foi da aula online que eu fiz. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, gravação e salvar. Agora, o script ficou salvo. Tudo que a gente digitar aqui, a gente pode editar e pode salvar para abrir posteriormente. Lembrando que o resultado sempre será mostrado aqui no console. Como eu já fiz um script na aula online, eu não vou escrever um novo script aqui e vou usar o que já foi feito. Então, eu posso vir aqui em File, Open File, e eu vou abrir o script da aula 1, que eu disponibilizei também lá no Trello. Vocês podem baixá-lo e colocar na pasta do projeto e nós vamos utilizá-lo agora daqui para frente. Então, ok. Aqui eu fiz um comentário que a gente pode usar o R facilmente como calculadora. Então, toda vez que a gente voltar aqui, esse 2 mais 2, 2 menos 2, 2 elevado a 2, a gente vai lembrar que é para usar o R como calculadora. Então, a gente digita 2 mais 2 e roda lá no console, ele vai me dar o resultado. Da mesma maneira para as outras operações. Só que a maioria dos comandos no R, eles são feitos com funções que já são prontas. Essa função log aqui é uma função do pacote básico que já vem no R. Então, como eu falei aqui da barra help, a gente podia digitar aqui log e pesquisar como que essa função funciona. Da mesma maneira, se a gente não quiser ir lá na barra do help, a gente pode digitar um ponto de interrogação e digitar o nome da função. E quando a gente rodar, vai aparecer aqui como que essa função funciona. Então, log calcula logaritmos, cujos argumentos da função, aqui no uso, é o x, o número que a gente está interessado, e a base também que a gente está interessado em descobrir o logaritmo. Então, por exemplo, aqui x igual a 100 na base 10. Quando a gente roda, ele vai dar 2, ou seja, o número 10 elevado à segunda potência é igual a 100. Quando a gente já conhece, já tem familiaridade com alguma função, a gente não precisa necessariamente digitar o nome dos argumentos. Então, se a gente coloca aqui log de 100 e 10, quer dizer que é o log de x igual a 100 na base 10. Vai nos dar o mesmo resultado.
E existem alguns argumentos que eles já vêm com um valor padrão no R, que a gente não precisa especificar. Só que aí ele vai usar o que está descrito lá no help da função. Então aqui eu faço o log de 100. Ele me deu um número, um resultado diferente. Por quê? Porque aqui no resultado padrão, quando eu não especifico a base, ele vai calcular a base sendo o exponencial de 1. O exponencial é outra função. Então, o exponencial de 1 dá uma constante, a constante de Euler lá da matemática, que é o default do R quando a gente não especifica a base. Ou seja, aqui o exponencial também é uma função. Quando a gente rodou, deu esse valor aqui, 2,71, que é a constante de Euler. Então, se a gente falar que a base é esse número, ele vai me dar o mesmo resultado daquele quando eu não quando eu não especifiquei a base aqui. Beleza, mas eu calculei aqui o log de 100 na base 10 e tive um resultado. Se eu quiser utilizar esse resultado depois e eu não quiser escrever toda essa função, eu posso fazer atribuições a esse cálculo. Então, se eu quiser dizer aqui que o log de 100 na base 10 é um objeto chamado resultado. Então, eu vou dar um nome, poderia ser qualquer outro nome, e coloco essa setinha com esses símbolos, onde tudo que tiver aqui do lado esquerdo vai ser o nome da operação, da função, de qualquer outra coisa que está aqui do lado direito. Quando eu rodo, então, resultado log 100 na base 10, vai aparecer simplesmente aqui no console a linha de comando que eu rodei. Não vai aparecer resultado algum. No entanto, quando eu rodo aqui o resultado, aí sim ele já vai me dar o valor. Isso serve porque, por exemplo, quando eu estiver lá para baixo depois do meu script e eu precisar desse valor, sei lá, eu quero multiplicar o log de 100 na base 10 por 5. Então eu coloco aqui o nome da atribuição que eu fiz, ou seja, resultado, vezes o 5. E ele vai fazer esse cálculo. Da mesma forma que resultado dividido por resultado, que vai dar 1, resultado elevado ao quadrado. Então, essas atribuições são muito úteis e muito utilizadas quando a gente está escrevendo nosso script. Lembra que eu falei aqui que a área de trabalho ficava esses objetos. Então, eu criei um objeto chamado resultado, cujo valor é 2. Bom, eu quero mostrar também algumas funções básicas que já vêm instaladas no pacote básico do R e que são usadas a todo momento quando a gente está fazendo o nosso script. Por exemplo, a função concatenar, ela vai juntar um conjunto de valores dentro de um vetor, uma lista, qualquer outro tipo de objeto. Então, o seu uso é muito simples, a gente coloca aqui, faz uma atribuição a A, falando que A são um conjunto de valores de 1 a 5. Então, quando eu rodo aqui, e rodo A, ele vai me dar 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu posso fazer as operações novamente, de A vezes 2, ele vai multiplicar o primeiro valor por 2, o segundo por 2 e assim por diante. Outra função básica é a de fazer somas, que retorna o valor, a soma de todos os valores presentes nos argumentos. Então, o argumento aqui foi o A que eu criei logo acima, então ele vai fazer a soma de todos aqueles valores, vai ser igual a 15. Essa função aqui também, que ela calcula a raiz quadrada de um vetor, de um número, de qualquer coisa que seja possível de calcular uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de A
ele vai me dar a raiz quadrada de cada um dos valores que está lá dentro. Então, a raiz quadrada de 1, a raiz quadrada de 2, etc. Então, se a gente quer calcular a raiz quadrada da soma de todos os valores, a gente faz da seguinte maneira. A escrita é assim, a gente quer a raiz quadrada da soma. Então, na hora de executar esse comando, primeiro ele vai fazer o que está aqui dentro do parêntese, que ele vai somar a, e depois o que está fora, que ele vai tirar a raiz. Então, primeiro ele soma 1, 2, 3, 4 e 5 e tira a raiz desse número. E assim a gente pode criar outros vetores. Por exemplo, o vetor B do número 6 ao 9, um vetor menor do que o vetor A. E quando a gente multiplica, olha, ele nos deu uma mensagem de aviso. O que aconteceu aqui? Ó, o comprimento dos objetos são diferentes. Ele rodou, apresentou o resultado, mas apareceu esse aviso. Então, o que aconteceu? O primeiro valor dessa multiplicação foi 6. Então, ele pegou o 6 e multiplicou por 1. O 7 vezes 2 deu 14. 8 vezes 3, 24. 9 vezes 4, 36. E aí apareceu esse número 30. Então, o que aconteceu aqui, na verdade? Aconteceu que, como não tinha nenhum número aqui no vetor B para multiplicar pelo 5, ele voltou lá no início do vetor e pegou 6. E fez 6 vezes 5, 30. Então, se tivesse aqui outro número, tivesse o 5 novamente. Ele tinha utilizado o 6, ele ia utilizar agora o 7 e assim por diante. Então, a gente criou vetores com a função concatenar. Tem também outras maneiras de criar objetos e vetores. A função rep, de repetir. Então, vai repetir elemento dentro de um vetor e listas, cujos argumentos são o x, o valor que você quer repetir, e as vezes que você quer repetir esse valor. Então, se a gente rodar aqui agora, o vetor repetir vai ser um vetor com 5 valores 0. Tem também essa função aqui de criar sequências, onde os argumentos são from, ou seja, onde você vai começar essa sequência, onde você vai terminar e qual que vai ser o intervalo dessa sequência. Então, quando a gente roda aqui, a gente vai ter números de 0 até 5 separados por 1, de 1 em 1. Então, como eu disse lá em cima, quando a gente já sabe quais são os argumentos, a gente não precisa escrevê-los aqui. Então, eu quero uma sequência de 0 até 1, separado por 0,1, e eu vou ter essa sequência aqui. Bom, feito esses vetores, nós podemos agora acessar os valores que tem dentro desses vetores por meio do uso de colchetes. Por exemplo, se eu digito aqui o vetor repetir, abro o colchete, vai me dar todos os valores que tem lá dentro. Da mesma forma, se eu fizer isso para a sequência, ele vai me dar todos os valores. Se eu coloco dentro dos colchetes a posição, ou seja, a ordem, o número corresponde à ordem desses valores, e rodo, ele vai me dar, repetir na posição 1, é o 0. Sequência na posição 4, ele vai me dar o valor 3, 0, 1, 2, 3. 3 é o valor na posição 4. E eu também posso pegar uma sequência específica dentro desse vetor. Peguei os valores de 1 a 3. No entanto,
eu quero pegar alguns valores que não sejam a sequência. Se eu rodo isso, colocando os valores assim, ó, eu quero 1, 3 e 5. Ele não vai conseguir fazer isso, porque ele dá um erro chamado número incorreto de dimensões. Ou seja, o vetor ele só possui uma dimensão, que é essa linha de valores. E quando você separa por vírgula dentro dos colchetes, quer dizer que esse é o 1, é a posição 1 na primeira dimensão, posição 3 na segunda dimensão e assim por diante. E isso não vai dar certo. Então, o que a gente faz? A gente tem que colocar todas essas posições 1, 3 e 5 como um único valor dentro do colchete. Para fazer isso, a gente usa a função que eu expliquei acima de concatenar. Ou seja, eu quero as posições 1, 3 e 5 e quando a gente roda, ele vai dar esses valores que eu pedi. Tá. Outro tipo de objeto que a gente pode criar são outros tipos, né? São as matrizes e os data frames. Ambos são formados por linhas e colunas, ou seja, agora ele vai ter mais de uma dimensão. Ele vai ter as linhas e ele vai ter as colunas. Então vamos primeiro criar um conjunto de dados, uma sequência que vai constituir os dados que vão entrar na nossa matriz. Então, eu pedi uma sequência de 0,5 até 20 com intervalo de 0,5. Quando a gente olha esses dados, olha, a gente tem 0,5, 1, 1,5. Então, o que é uma matriz? A gente pergunta aqui para o R para nos ajudar. A função matriz cria uma matriz de um dado conjunto de valores. E aqui o uso. Então, os dados que a gente quer, número de linhas, número de colunas e etc. Que vai explicar aqui. A gente não precisa deles agora, mas se vocês quiserem olhar depois detalhadamente, etc. E alguns exemplos. Então, eu criei um conjunto de dados que tem aqui, segundo o console, ele tem 40 valores. Ou seja, o 1 aqui entre colchetes está se referindo a esse 0,5. Esse 10 é o 20º valor. Então, aqui eu tenho o valor 20 entre colchetes. Aqui o 19,5, o 39º. Então, o valor 20 aqui é o 40º valor. Então, eu atribuo um nome a essa matriz, coloco a setinha e começo a digitar a função chamada matriz. No primeiro argumento, eu coloco o meu conjunto de dados. No segundo, eu coloco o número de linhas que eu quero, ou seja, eu quero uma matriz com 8 linhas e, consequentemente, 5 colunas. Quando eu peço aqui a minha matriz, olha, vai me dar 8 linhas e 5 colunas. O que acontece se eu não especificar o número de colunas? Se eu coloquei o número de linhas, o R vai fazer isso automaticamente. Vai ficar da mesma maneira. Agora vocês reparem que nas linhas eu tenho os colchetes e eu tenho os valores de cada linha. A primeira linha, o número 1, vírgula. Aqui seria a outra dimensão, que são as colunas, que no caso é representado aqui em cima. Do lado direito da vírgula está o número 1 representando a primeira coluna. Ótimo. Essa função aqui, rowNames, a gente pergunta quais são os nomes, né, das linhas da matriz. Olha, não tem nenhum nome, ou seja, é nulo. Então, a gente pode dar nomes para essas linhas. Se a gente usa essa outra função aqui, quando vocês começam a digitar rowNames, a primeira que a gente usou foi essa. E a segunda, onde a gente pode dar os nomes, é essa aqui, com a setinha.
Então a gente usa a setinha, coloca o argumento x, que é a matriz, o objeto que a gente quer dar nome, e os valores. Então eu quero que cada linha seja uma área de amostragem. Então eu tenho aqui A1, A2, etc. Tudo concatenado. Por que que eu tenho entre aspas aqui? Quando a gente está digitando números, ele não precisa desse entre aspas. Mas quando é um caractere e eu não coloco as aspas, ele vai entender que isso é um objeto que eu já criei. Ou seja, A1. Eu não criei nenhum objeto chamado A1. Então, quando eu tentar rodar isso sem aspas, ele vai dar um erro aqui, ó. Objeto A1 não encontrado. Quando eu coloco as aspas, ele reconhece que isso é um caractere que deve ser inserido aqui como nome das colunas. Então, toda vez que você quer inserir um caractere em alguma coisa, é preciso usar aspas. Então, quando eu rodar, o nome os nomes das linhas da matriz vai ser área 1, área 2, etc. Tá, vamos rodar a matriz. Ó, não aconteceu nada, voltou os números, porque essa função de dar os nomes, ela precisa ser atribuída à matriz. Então, se a gente faz de novo com o nome com o objeto matriz aqui do lado esquerdo da seta e a mesma função aqui do lado direito, e a gente roda, quando a gente pede a matriz, agora sim. Da mesma maneira, ó, e aí a gente pede aqui quais são os nomes das linhas agora da matriz. Ele vai me dar. Da mesma forma, a gente pode fazer para o nome das colunas. Eu quero que as colunas agora sejam espécie 1, 2, 3, 4 e 5. Faço a atribuição, coloco a função, rodo. Agora a minha matriz ela tem nome nas linhas e nas colunas. A gente acessou valores nos vetores, onde os colchetes fazia isso para a gente quando a gente colocava o valor da posição que a gente queria. Então, que dados na posição 1, ele tem o 0,5. Na matriz, que possui duas dimensões, então a gente pode agora colocar, no caso que a nossa matriz tem nome, o nome da matriz, entre aspas, vírgula, para vir a próxima dimensão, que é coluna, sempre nessa ordem, linha e coluna, e a gente roda, vai ter um valor lá, que é o valor de 11,5. Esse valor aqui, ó, A7, espécie 3, 11,5. Da mesma forma, a gente pode colocar um número dessa posição, 7 e 3, e a gente pode editar essa matriz atribuindo na posição da matriz 7, 3, um outro valor. Por exemplo, esse valor para essa espécie naquela área estava errado, não era 11,5, era 12. Então, se a gente fizer isso, e agora pedir o valor da matriz, ele vai me dar o 2. E também a gente pode fazer o processo contrário, ou seja, qual posição da matriz que tem um determinado valor. Para isso a gente usa essa função with, aqui no help dela, quais os índices são verdadeiros. Beleza, dá um índice de um objeto, um índice lógico, true ou false. Então, beleza. Vamos tentar aqui fazer. With, o x aqui é o teste lógico que ele está pedindo. Qual valor, qual posição da matriz, do objeto matriz, é igual a 9? Ó, na posição 18. Tá, mas não era linha e coluna, por que deu só um valor? Porque esse argumento aqui, arrInd, o padrão dele no R, ele é false. Ele é falso, então ele não vai nos dar linha e coluna. Quando a gente muda para true, ou seja, ele é verdadeiro, ele vai me dar o índice de posição
no formato de linhas e colunas, e não na sequência de 1 até o comprimento da matriz, sem contar com linha ou coluna. Ou seja, vamos rodar agora, e ele vai me dar, ó, o valor 9 está na linha 2, na coluna 3. Tá, e por que eu coloquei matriz e 2 sinais de igual? Porque se eu falo que um objeto é igual a um valor, o que vai acontecer? Não aconteceu nada. Ele fez uma atribuição da mesma maneira que as setinhas, ou seja, digito A é igual a 1. Só que isso pode confundir às vezes quando eu estou usando outras funções que têm o sinal de igual. Então por isso que a gente sempre usa a setinha. E nesse caso de teste lógico, se é verdadeiro ou falso, e no caso aqui da função qual que é o verdadeiro, eu tenho que colocar os 2 sinais de iguais que vai estar falando, olha, matriz não é igual a 9. É a matriz cujo lugar da matriz tem um valor igual a 9. Então, assim a gente usa para acessar os valores, as posições, acessar essas coisas dentro de uma matriz. Beleza. A matriz, ela só pode ter valores numéricos ou caracteres. Se eu misturo as duas coisas dentro da matriz, ele não vai ler numérico como numérico. Ele vai ler tudo como caractere. Então, ela não é um objeto assim tão flexível de você trabalhar. E para isso existem os data frames, que é mais flexíveis, pode conter variáveis tanto numéricas como de caracteres. E a maioria dos dados que você importa do seu diretório, você vai importar como data frame para ficar mais fácil de trabalhar. Então, como que a gente pode criar um data frame? Vamos criar aqui o objeto df1, de data frame 1, e a gente pode usar a matriz que a gente criou para usar um data frame, utilizando essa função aqui, as data frame, que é o seguinte, ela vai falar, olha, pega esse objeto aqui e transforma ele em um data frame. Então, quando a gente roda, o df1 agora é um data frame. Veja que ficou idêntica à matriz. Ou a gente pode criar da seguinte maneira. Olha, eu tenho um vetor aqui que é o nome de algumas espécies. Asa azul de coati, o tatu-galinha, onça pintada, onça parda, a veado-mateiro, catingueiro e a irara. Beleza, criei esse objeto. Lembre que nome tem que estar dentro de aspas. Criei o vetor com nome de espécies. Aqui eu criei outro vetor com a massa dessas espécies e a abundância em um determinado local. Então, para criar esse data frame agora, eu utilizei a função data frame. Vamos pesquisar aqui como que ela funciona. Data frame. Eu confesso que quando eu fui utilizar essa função pela primeira vez, eu não entendi muito bem aqui como que funciona. Vocês podem tentar ler com mais detalhes depois, os argumentos e etc. Mas eu tive que buscar ajuda fora daqui. Então, vocês não precisam ficar preso ao help do R. Existem muitos fóruns na internet que vocês bastam digitar no Google como fazer um data frame. Pesquisar em inglês tem mais coisas, mas vocês podem pesquisar lá do jeito que vocês quiserem e vai aparecer várias opções mostrando como que deve ser feito. Eu só consegui fazer um data frame depois que eu saí daqui, fui para o Google e pesquisei. E eu achei uma maneira muito simples de fazer, que é, você abre a função data frame e aí você não precisa esse nome igual espécies, o nome não é um argumento que tem na função data frame. Quando você está colocando aqui do lado esquerdo um nome qualquer, igual aqui eu já coloquei massa e aqui abunde, é o nome da coluna do seu data frame. E aqui depois do sinal de igualdade, o que vai naquela coluna. Então aqui eu coloquei que é o nome das espécies.
Aqui a massa eu coloquei o vetor massa e a bund o vetor abundância. Quando eu rodo aqui esse data frame e peço ele aqui, ó, data frame 2, ele vai me dar, ó, na primeira linha eu tenho na zona azul com massa 3,9 kg e abundância 22 em um determinado local. E assim por diante. E aí, para acessar os valores desse data frame, a mesma maneira que da matriz. Se eu coloco aqui, eu não especifico qual é a linha, eu só especifico a coluna, ele vai me dar a primeira coluna e os valores de todas as linhas. Aqui, da mesma maneira, eu especifico a linha, mas não especifico a coluna. Então, ele vai me dar a linha toda, com todas as colunas. Uma maneira diferente agora de acessar as coisas, diferente da matriz, é que se eu coloco o nome do data frame, digito um cifrão, ele vai me dar o nome das colunas. Então eu quero aqui a coluna de nomes, dou Enter, ele vai me dar todos os nomes. E aqui, coluna de massa, ele vai me dar a massa. Se eu quero só o primeiro valor da coluna de nomes. Agora o nome, o DF, cifrão nome, não é mais uma matriz, ele é um vetor, porque ele é apenas aquela coluna com os nomes das espécies. Então só tem uma dimensão. Então aqui eu coloco na posição 1. Ele vai me dar, ó, é o nome na Nazua, de 7 outros níveis que tem nessa matriz. Mas ele me deu, ó, da posição 1 é o Nazua, é essa espécie. Beleza, até aqui com a matriz DataFrame. E aí, uma outra função básica que a gente usa bastante é a função plot, para a gente ver os nossos dados e etc. A gente pode editar, tem vários argumentos, por exemplo, aqui, ó, o help da função. É um plot geral de eixo x e y. O uso, você coloca o eixo x e o eixo y. E esses 3 pontinhos aqui representam vários outros argumentos que você pode colocar. E que, para a gente editar aqui, para a gente aprender a plotar e editar gráficos, seria muito mais coisas que eu teria que dar. Então, a gente pode deixar isso para um outro módulo depois que eu terminar esse. Mas assim, de modo geral, vamos fazer um plot básico sem precisar editar tantas coisas. Então, a gente pode abrir a função plot aqui no script. X é igual. O que você quer que vá no eixo X? Então, eu quero que vá o nome das espécies. Então, df2, coluna nomes. Eu quero plotar isso contra no eixo Y contra a massa. Então, aqui o y seria igual a massa. Então, ele me deu aqui na aba de plots, ó. Por que apareceu só o nome de 3 espécies? Porque aqui o espaço é curto, eu teria que editar aqui na função de plot para diminuir a letra, colocar ela na vertical e etc. para mostrar todos os nomes das espécies. Ele me deu aqui Daspis novencinctus, uma massa pequena, aqui a onça pintada com a maior massa, e eu quero colocar aqui embaixo que aqui é as espécies, ou seja, o nome do eixo, e aqui que é a massa em quilogramas, o nome do eixo y também. Para isso eu posso utilizar esses argumentos aqui, ó, xlab, ylab, dentro da função plot. Ele vai colocar aqui, ó, massa, espécie. Agora eu quero a massa contra a abundância. Então, ele me deu aqui em pontos, olha. Espécies de menor massa têm maiores abundâncias, enquanto que espécies com maior massa têm menores abundâncias. Da mesma forma, eu posso colocar o nome dos eixos aqui. Abundância e massa. Lembra aqui no gráfico anterior que ficou o nome que eu pedi aqui, ó, do eixo X. É o DataFrame 2 na coluna massa. Ficou DataFrame 2 na coluna massa. Quando eu coloco o xlab, ele vai substituir, vai tirar
essa coisa desorganizada e vai colocar aqui a massa em quilos. Então, para essa primeira aula era isso. Se vocês não tiverem feito as atividades, eu acho que agora talvez vocês consigam fazer assistindo essa aula. E até a próxima.